Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 15% da população global tem algum tipo de deficiência física ou motora. No mundo, ainda segundo esses dados da OMS, existem 39 milhões de pessoas cegas e outras 246 milhões com algum tipo de deficiência visual leve ou severa. Atenção, a inclusão de pessoas com deficiência é um dever cívico que deve também ser estimulado por marcas de todos os mercados, inclusive ou principalmente aqueles mais excludentes quando o assunto é padrão e estereótipo, como o mercado de beleza. Eu sou Vânia Goy, jornalista, apresento o Tchau Bela ao lado da Isa Deson, que é pesquisadora de tendências e comportamento, e hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre diversidade e inclusão. Porque assim, segundo o IBGE, o Brasil tem 17 milhões de pessoas com deficiências diversas. Ainda assim, esse é um mercado que é deixado para fora de quase qualquer conversa. Eu lembro que em 2020, pouco antes da pandemia, eu acho, a gente participou de um workshop juntas, fazendo consultoria para uma marca de beleza, que pegou as 20 pessoas que estavam ali na sala, restringiu os nossos movimentos de alguma forma para a gente tentar entender como seria lavar o cabelo, se maquiar, passar um creminho, sem os movimentos plenos que a gente se acostumou a ter. E aí, não é nada fácil, não só do ponto de vista individual, mas também não é nada fácil criar soluções, porque não existe uma solução universal que atenda a todas as especificidades, por exemplo, de pessoas com deficiência, né? Só não dá para usar isso de desculpa para não fazer nada, né? Então, na hora de pensar produtos, de pensar em embalagem, campanha de marketing, é preciso abrir essa roda e começar a insistir no assunto para que aos poucos novas soluções e inovações contemplem mais gente e as suas necessidades diversas, né? Pois é, e os números de mercado levantam a pergunta: estamos fazendo o suficiente? Porque, segundo uma reportagem da Elle Britânica de 2020, o Purple Pound, ou o dinheiro roxo, que é o dinheiro gasto por pessoas com deficiência, vale cerca de 250 bilhões para a economia do Reino Unido por ano. Só o Reino Unido. Segundo a ABC News, a Austrália é um dos países que lidera a inclusão de pessoas com deficiência nos mercados de moda e de beleza. E segundo esse canal, publicou no ano passado, o poder econômico do público de pessoas com deficiência equivale a cerca de 1,2 trilhões de dólares por ano, somando os mercados americano, Europa, Austrália, Japão e Reino Unido. Já no Global Consumer de 2021 da Mintel, mais da metade da população adulta nos Estados Unidos concorda que a indústria de beleza deveria ser mais inclusiva. E 4 em cada 10 adultos no Reino Unido concordam que as marcas de beleza ignoram o público PCD. Mas 4 em cada 10 é pouco ainda, hein? É muito pouco. Não é nem metade. A gente não presta atenção nas coisas. É verdade. Enfim, a parte boa da gente falar desse assunto é que as redes sociais desempenham um papel determinante para que a gente não dependa, por exemplo, de marcas nos apresentarem pessoas influentes por meio das suas campanhas. Não faltam porta-vozes muito legais sobre o assunto. Aqui no Brasil a gente tem favoritas, trouxemos algumas. Pequena Lô, que é uma celebridade, sucesso de audiência. Ela tem displasia óssea, que é uma doença que afeta o seu desenvolvimento físico e mobilidade. Se tornou referência no Instagram e no TikTok. É um nome super importante sobre inclusão. Foi capa digital da Vogue. Em outubro de 2022, faz vídeos muito bons, porque também é uma ótima humorista. Outro nome que a gente acompanha muito é a Maju de Araújo, uma brasileira modelo com síndrome de Down, que desde 2021 integra o time de embaixadoras de L'Oréal Paris. Semana passada eu estava num evento com ela desfilando, gatíssima, querida. Lele Martins é uma outra influenciadora que a gente acompanha no Instagram, e eu amo que na bio dela, ela redefiniu o termo PCD, que geralmente é usado para pessoa com deficiência, para preta com deficiência. Então ela também aborda questões raciais, ligadas à sua condição física. O importante da gente lembrar é que todas as pessoas, para além de porta-vozes de causas PCD, são mulheres engajadas nos seus assuntos, brilhantes no que fazem, criadoras de conteúdo muito rico, interessante, que vai além só do ativismo tão importante, né? E aí
Trouxe aqui também alguns exemplos gringos para você começar a incluir nesse feed, para treinar esse algoritmo, né? Então, a Victoria Modesta, por exemplo, tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. E ela tem uma prótese ultra futurista, ela faz uns looks sexy, góticos, e se define como uma artista biônica ou uma arquiteta corporal. Não, o dela é impressionante. Ela tem uma prótese na perna cromada, né? Exato. E ela faz os looks a partir dessas cores. Enfim, é lindo. E tem a youtuber também, a Molly Burke, que é cega, e ela criou as próprias etiquetas em braille para maquiagens. E ela possui um canal que está super quente com vídeos, tutoriais de make, etc. Outro nome interessante de acompanhar é a Xian Horn, que é uma ativista super importante, uma mulher que tem paralisia cerebral e se tornou célebre em 2010, quando ela escreveu uma carta manifesto para a Dove, falando sobre inclusão. Ela se tornou uma consultora de várias marcas, ela tem uma ONG, enfim, um nome potente nesse assunto. Mas eu achei muito interessante ler uma matéria da Luri com ela, onde ela fala que tanto para a moda e para a beleza, para essas indústrias, a inclusão de deficiência parece ser vista como uma atitude de boa vontade das marcas e não uma necessidade real. E eu acho que esse é um ponto de vista importante de todo mundo que está ouvindo a gente, tem possibilidade de pensar em novas formas de fazer as coisas, lembrar que não é bom mocismo, né? É uma necessidade que movimenta, inclusive, um mercado do tamanho do que a gente falou anteriormente, né? E o que a gente tem visto é que, na verdade, quanto mais inclusivo, mais interessante fica o produto e a marca, porque se a gente pensar em mais pessoas, a gente tem produtos que são mais empáticos por natureza. Sim. E não necessariamente só bonzinhos e muito específicos. Uhum. Então, a gente está vendo uma série de marcas repensando a criação de produtos, ou da própria a partir do momento de criação da marca, ou integrando essas ideias. Um exemplo que a gente gosta muito é a Rare Beauty, é a marca de maquiagem da Selena Gomez, né? E onde todas as embalagens foram desenvolvidas de uma maneira que facilita o uso de pessoas com habilidades motoras reduzidas. Acho que outra referência que a gente pode trazer aqui é a Terry Bryant, que é uma maquiadora de celebridades. Ela tem a marca Guide Beauty. Ela lançou a marca em 2020, depois que ela foi diagnosticada com Parkinson. E a marca também conta com a Selma Blair, né, que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Tem uma série de ações, até um documentário que fizeram sobre ela recentemente, muito poderoso. E ela é a chefe do departamento criativo, ou seja, chamando para a conversa de verdade. E a Guide criou embalagens de delineador, de rímel, um gel para sobrancelha, tudo pensado para proporcionar mais conforto e mais precisão, né, que é muito importante quando o assunto é maquiagem. A gente marca todos os arrobas do que a gente fala aqui lá no Instagram e também no Spotify. E vale a pena ver a Guide, porque ela redesenhou as ferramentas, os pincéis, a partir dessas necessidades dela que estava mais trêmula na hora de maquiar. Acho que um dos grandes lançamentos que a gente acompanhou nos últimos meses, que você deve ter cruzado com ele no Instagram, foi criado pela Lancôme, que faz parte do grupo L'Oréal. Eles criaram um dispositivo de aplicação de maquiagem para quem tem pouca mobilidade na mão e nos braços, que é motorizado. Super interessante de ver várias mulheres usando isso nos vídeos, recomendo. Mas a gente também tem iniciativas brasileiras. Tem o Batom Inteligente, que é do Grupo Boticário. Começou, enfim, fase de pesquisa no ano passado. E é uma tecnologia que usa inteligência artificial para aplicar o batom respeitando os limites dos lábios. Então, é feito para ajudar pessoas com deficiência visual que às vezes, né, não conseguem checar se tem um borradinho. E uma das coisas que a gente aprendeu, principalmente conversando com o público maduro, né, era a dificuldade de discernir o shampoo e o condicionador quando a gente não enxerga muito bem no chuveiro. Então, e quando eles têm a mesma embalagem, né? Exato, porque quase todos têm, né? Então, a gente começou a pensar aqui, quis trazer todo um bloco sobre a questão da deficiência visual, né? Em todo o seu panorama. E que a gente fala deficiência visual, isso é super importante, né? Porque tem graus de deficiência visual. Mas aquela letrinha minúscula atrás do seu creminho de olho de skincare realmente não facilita para ninguém, né? Então, vamos falar um pouquinho de Braille, né? A L'Occitane, por exemplo, ela possui Braille em quase 70% dos produtos, dos rótulos. A Bioderma também apresenta Braille na embalagem de seus produtos. A Dylos Lab, que acabou de lançar de fragrâncias brasileira também. Mas a gente tem que lembrar que 74% dos 500 mil cegos no país
ainda não são alfabetizados, né? Então, muito pouca gente, de fato, lê Braille, só para a gente lembrar desse assunto. E é importante porque acho que tem muita tecnologia que pode ajudar e não sendo isso, né? Por exemplo, o que a Pantene fez recentemente com o QR Code que é lido pela Navilens, que é projetado especificamente para pessoas cegas. Então, ela detecta códigos até 12 metros de distância, sem foco e sem precisar apontar a câmera diretamente para o código. É um QR Code mais intuitivo, vamos chamar assim. Outra marca que pensou em como tornar as embalagens mais acessíveis é a Olay, americana. Eles apresentaram uma tampa que tem um formato de asa e que também tem texto em braille. E ela foi desenvolvida com consumidores que têm algum tipo de deficiência. Importante porque ela não patenteou esse produto, o que faz com que também concorrentes interessados em usufruir de toda essa pesquisa e desenvolvimento possam colocá-la na rua. E mesmo sem braille, a gente estava falando da Pantene, mas a Herbal Essences, que é a marca de shampoo condicionador, também tem um frasco na linha Bio, que tem uma impressão tátil no verso com um sistema de círculos e linhas que ajudam a distinguir o que é shampoo e o que é condicionador pelo toque. Estée Lauder também tem um aplicativo recente, a gente noticiou no Belezinha, um aplicativo criado a partir de inteligência artificial, que também auxilia pessoas com deficiência visual a usar os seus produtos. Então a gente precisa desfrutar desse tanto de tecnologia que chegamos, né, para facilitar a vida. Eu tenho um primo cego e ele trabalha na IBM, né? E aí eu lembro que já nos anos 90, 80, ele foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha um computador que falava com ele. Uhum. Porque ele tinha o teclado em braille e tudo que ele batia, o computador repetia. Isso quando nenhum computador falava com a gente, a Siri não falava com a gente. Ou seja, é muito interessante acompanhar os avanços tecnológicos e como que essas ferramentas acabam sendo facilitadores para a gente pensar diferente, para a gente pensar que isso inclui uma parte da população, inclusive quando a gente fala de envelhecimento, que é muito importante a gente considerar em todos os momentos. A gente olha muito para a Selfridges, tem um exemplo bom também, né? Mas aí sobre neurodiversidade. Pois é, a gente pirou aqui no Quiet Hour, a hora silenciosa da Selfridges. Para quem não conhece, é uma multimarca, talvez a mais antiga do mundo, Londrina. E todas as quarta-feiras, de 10 às 11 da manhã, eles reduzem todo tipo de ruído e até a luz, permitindo uma melhor experiência de compra e de trânsito para pessoas que estão no espectro do autismo, né? Acho que essa iniciativa da Selfridges também mostra como cada detalhe conta e pode fazer diferença na vida de alguém diante da variedade, enfim, de demandas que existem, né? E não só quando o assunto é produto de beleza, né? A gente ficou pensando só em maquiagem ou shampoo e condicionador, nesses exemplos, mas tem muito mais coisa importante que pode ser redesenhada. Então a gente viu, por exemplo, os produtos da Tina Healthcare, que é uma marca americana que vende uma ferramenta que auxilia na introdução de absorventes internos para quem tem mobilidade reduzida. A gente tem aqui no Brasil a Easy, que é uma calcinha absorvente da Pantene, com fechamento lateral para auxiliar quem tem mobilidade reduzida. E até Kim Kardashian, que aparece em todos os episódios desse podcast, ela não deixou o assunto escapar. A Skims, que é a marca dela de underwear e lingerie modeladora, etc., lançou uma linha Adaptive Collection de roupas íntimas adaptáveis para pessoas com deficiência, com fechamentos que são de mais fácil manuseio, uma variedade de tamanhos e cores, também para se adequar a diferentes tons de pele e tipos de corpo. Cara, a gente começou a falar de cuidado íntimo, eu lembrei do documentário que acabou de sair, o Transo, né, que é um projeto documental brasileiro sobre sexo e sexualidade na vida de pessoas com deficiência, que foi dirigido pelo Luca Messer. O ponto de partida do projeto foi uma pesquisa minuciosa que ele realizou e ele notou a triste ausência de produções audiovisuais, nacionais principalmente, que abordassem o tema de sexualidade de pessoas com deficiência aqui. Então é muito, muito sensível, muito mágico, muito hot também. Não, e representatividade faz toda a diferença, né? A gente falou sobre desenvolvimento de produto e de embalagem, mas também é importante pensar nessas pessoas que são porta-vozes. Falamos da Maju, que é uma das embaixadoras de L'Oréal Paris, mas também vale ficar de olho na Ellie Goldenstein, modelo que tem síndrome de Down, já foi capa da Lure, também é estrela da campanha
do rímel L'Obscur, da Gucci Beauty. Um parênteses que eu acho que vale ser mencionado, já que a gente falou de Gucci, é que essa é uma das poucas marcas de beleza que está num ranking importante, o Disability Equality Index, que classifica as melhores empresas para pessoas com deficiência trabalharem. Eles estão nesse ranking junto com Sephora, Estée Lauder, acho que a única de cosmético que atinge a nota máxima é L'Oréal, mas acho que isso é importante de lembrar porque esse ciclo deve ser completo, né? Não adianta você criar produtos sem ouvir pessoas, não adianta contratar modelos e porta-vozes sem que elas de fato estejam conectadas ao ambiente da empresa, ao desenvolvimento de tudo que você quer colocar no mercado, porque só assim a gente tem diversidade de verdade, né? De dentro para fora e não só na campanha, né? Chama para conversa, convida, né? Contrata, vamos trocar Sim. ideia. E aí, para não ficar só falando de beleza e bem-estar, porque aqui a gente gosta de variedade, queria trazer exemplos da Microsoft, que talvez é uma das empresas de tecnologia que está mais à frente da causa, que em 2022 lançou acessórios que são impressos em 3D e adaptáveis, ou seja, eles podem ser customizados conforme o tipo de deficiência em questão. E eles podem modificar ou substituir teclado, mouse, né? E vários outros gadgets aí para uma casa mais inteligente, que também é muito importante, útil e interessante quando o assunto Sim. é deficiência física. Tem até controle, né, de videogame. Esse já é mais antigo, 2018 eles já estavam fazendo Microsoft. isso. Total, e O foi Xbox, uma né? virada para a indústria de games, gente. E falamos aqui de game, mas, gente, não falta exemplo de Nike, várias marcas de calçados esportivos e outros gadgets que têm, enfim, pesquisas muito relevantes nesse assunto, né? A gente podia ficar até amanhã, porque a gente listou um monte de coisa, mas focou na missão da beleza e do bem-estar. Bora, galera, marcas! Tem que ter disposição. Quanto mais barulho vocês fizerem, mais rápido esse movimento cresce. Esse episódio foi gravado nos estúdios do Iguatemi, nosso patrocinador master, aqui em São Paulo. A gente está vestindo E-Grey, uma das marcas que tem no shopping, do querido Eduardo, chiquérrimas. Toda a pesquisa é feita pela Larissa Nara e pelo Felipe Stoffa. Esse episódio, excepcionalmente, tem uma ajuda extra da Manuela Aquino. O roteiro é escrito pela Catrina Carta Kovarik. A carinha de cada episódio é desenhada pela Núbia Lima. A trilha sonora é do Alex Batista. A gente grava sob os cuidados da agência Arara Space House, que tem muita paciência com a gente. E quinta-feira que vem, tamo de volta. Ativa essa notificação aí. Até já. Tchau, Bela!